Não sei quantas de vocês tiveram a oportunidade de ler o capítulo 5. Uau! É um capítulo recheado de maravilhas. Ai, eu não consegui terminar, então hoje nós vamos fazer só até o 10 e semana que vem nós vamos continuar, porque é assim, um material fascinante e muito cheio de esperança. Inclusive, nos próximos dias, eu vou colocar para vocês todos os dias, eu vou procurar, algumas vão ter que ser em inglês, porque eu conheço mais em inglês hoje do que em português, músicas que falam sobre o céu. Porque hoje o tema do estudo é o céu, é a, a vida depois da morte, né? E eu fico pensando assim, a única razão pela qual eu anseio tanto esse dia, eu anseio tanto esse lugar, primeiro é porque eu amo a Deus e eu quero estar com Ele, né? O propósito da criação era essa, que Ele queria estar junto com a gente. E segundo, a razão pela qual a morte e o céu não me assustam é porque, desde criança, eu conhecia tudo isso que está aqui nesse capítulo de hoje. Então, quando você cresce aceitando isso como parte da vida, né, como uma coisa que não é ruim, que é maravilhosa, eu acho que a sua perspectiva com relação a isso é diferente, né? Então, entrando aqui no capítulo, no capítulo anterior, né, Paulo falou sobre os sofrimentos, e ele chamou esses sofrimentos de leves, né, os leves sofrimentos, e a gente viu a lista que não tem nada de leve neles, mas que esses sofrimentos estavam preparando ele para uma coisa muito melhor, né, que não se comparavam à glória que viria quando ele chegasse diante de Deus para receber a recompensa das suas obras. E isso é outra coisa que a gente vai falar hoje aqui, né? Então, vamos direto à leitura. Outra coisa que Paulo falou no capítulo 4 foi que o que a gente vê, né, o que a gente pode tocar, o que a gente pode abraçar, é transitório, é temporário. Então, o que a nossa mente tem que estar fixa naquilo que é eterno. A gente não vê, mas a fé é exatamente isso. A fé é a certeza de fatos que a gente não vê. Lá em Hebreus 12 fala isso, né? Hebreus 12, 1. A fé é a certeza das coisas que se não veem, a convicção, né? Aquela certeza lá de dentro, não é uma coisa exterior, né? Está impregnada na nossa alma, no nosso coração e no nosso entendimento. Então, vamos começar a ler 2 Coríntios 5, versículo 1. Então, aqui o texto, no meu texto, tem um título que fala Nossa Habitação Celestial. Então, esse é o título dessa parte. Eu coloquei no estudo Embaixadores de Cristo, porque no final dessa parte que nós vamos estudar, a gente, para mim, o que ficou mais forte é que a minha missão aqui nessa terra é tão importante que eu vou ser julgada no tribunal de Cristo e receber as recompensas por ela. Então, hoje nós vamos entender dois julgamentos que vão acontecer, um para os cristãos e um para os que não são cristãos. Então, isso já vai chegar daqui a pouco. Então, vamos lá. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, esse corpo de carne e osso, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então, aqui Paulo está dizendo, esse corpo aqui, como ele já tinha dito antes, corruptível, que destrói, que fica doente, que chora, que tem dor de cabeça e que se decompõe, que engorda, que emagrece, né, que tem câncer. Esse corpo é a nossa morada terrena. E ainda que esse corpo se destrua, como
Paulo mesmo, né, apedrejado, ele tinha um espinho na carne, que a Bíblia fala que ele tinha um espinho, mas nunca se ficou muito claro que espinho que era esse, né? Se era uma doença física, uns falam que era uma mulher, outros falam que era aquela culpa que ele carregava por ter punido, matado tantos cristãos e perseguido os cristãos. Então, isso não importa qual que era o espinho na carne, mas a gente sabe que Paulo teve um espinho na carne. Então, teve alguma coisa durante toda a vida cristã dele que fazia com que ele não se achasse como uma pessoa melhor do que as outras, né? Esse espinho na carne fazia com que ele se voltasse direto para Deus, né? Nos seus momentos de necessidade ou nos momentos de perseguição, ele sabia em quem ele podia confiar. Então, aqui, quando ele fala sabemos, né, essa afirmação que ele faz é baseada não só nos ensinos que ele teve lá dos sacerdotes do Velho Testamento, mas do próprio Jesus. Tem um período na vida de Paulo, depois que ele converteu, que ele saiu e se afastou por um tempo, porque ele chegou no momento onde os sacerdotes não queriam saber dele, porque ele tinha convertido, já não ia mais perseguir os cristãos. Os cristãos tinham medo dele, porque ele já tinha matado um monte. Então, ele ficou um tempo um pouco rejeitado pelos dois lados. Então, aquele tempo ali foi um tempo que ele se recluiu e foi trabalhado pelo Espírito Santo para fazer a obra que Deus tinha para ele. Né? Tem gente que fala que foi uns 3 anos, outros falam que foi 2, mas o certo é que Paulo passou um tempo recluso. Deus estava preparando Paulo, foi providencial essa rejeição, foi providencial para que Deus o amadurecesse e o preparasse e ensinasse para ele as coisas que ele ia precisar estar transmitindo nos lugares onde ele fosse, né? A coisa mais interessante, gente, é que nós, os cristãos, podemos saber exatamente como é o mundo além deste aqui, né? Porque nós sabemos o que a palavra de Deus diz, a Bíblia é clara, né? Tem detalhes que você vai perguntar que não faz sentido, né? Mas o importante é isso. Eu estava até conversando com a Miriam outro dia, ela me fez uma pergunta com relação a gente que morre, que alguém tinha falado para ela, que fica dormindo no lugar. Aí, agora, quando eu estava estudando isso ontem, eu falei, bom, vou mandar o vídeo direto para a Miriam, para ela poder ver como é que a Bíblia diz a respeito disso, né? Paulo estava explicando exatamente a nossa condição durante a vida e depois da morte, né? Então, nós vamos seguir aqui. Os cristãos não podem ser ignorantes sobre a vida depois da morte. Não querer falar sobre ela, não querer pensar nela, não vai mudar as coisas. Quanto mais preparado você está para essa vida depois da morte, mais gracioso, mais digno você vai enfrentar esse momento quando você chegar lá. Não tem jeito da gente recusar o nosso dia. Né? A gente não, Deus sabe, a Bíblia diz lá em Salmo 139 que Deus escreveu cada um dos nossos dias, cada um deles. Então, o dia do dia que a gente nasceu está lá até o dia que a gente já vai morrer. Deus já sabe que dia que vai ser esse. Não adianta a gente querer espernear, bater perna, porque o dia que for vai ser. Né? Agora, a gente vê lá no Velho Testamento e também no Novo, né? Teve histórias de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, que Deus desse mais um tempo para eles, e Deus atendeu, né? Isso porque Deus mudou de ideia? Não, Deus atendeu um pedido de uma pessoa que era fiel, né? Tem gente que morreu e foi ressuscitado. Por quê? Porque a pessoa era boa? Não, porque Deus tinha um propósito naquele evento. Deus tinha um propósito maior quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Não foi porque Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Não, foi porque Deus tinha um propósito maior de mostrar ao mundo ali daquela época
que Jesus era o filho dele, que Jesus tinha autoridade sobre a morte. Ele tinha autoridade sobre a morte. Se Jesus tivesse chegado naquele cemitério e falado, sai para fora, todos os mortos iam sair para fora. Ele teve que chamar o nome de Lázaro, porque senão ia sair um monte de gente. Talvez se tivesse outros Lázaros lá, deve ter saído também, né? Não sei. Mas Jesus teve que ser específico, né, com relação a isso. Então, isso que eu acabei de falar aqui, que a gente não pode se ignorar ou ser ignorante, né? Paulo falou isso lá em 1 Tessalonicenses. Ele fala, irmãos e irmãs, não queremos que sejam ignorantes sobre o que acontece com as pessoas que morrem, pois assim vocês não ficarão tristes como as outras pessoas. Não é que você não vai ficar triste, que a gente não tem jeito de não ficar triste quando uma pessoa que a gente ama morre, mas é uma tristeza que tem esperança, é uma tristeza de um tchau. É como se a pessoa estivesse viajando para um país distante e não tivesse meios de transporte para chegar lá, mas você sabe que um dia vocês vão encontrar de novo, né? A gente vai dar um abraço outra vez. E é a mesma coisa com as pessoas que morrem em Cristo, né? Pois se cremos que Jesus morreu e que depois foi ressuscitado, também temos certeza de que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que morreram crendo nele, né? Então, não é para quem não crê. Quem não crê, a Bíblia, Jesus mesmo falou, já está condenado, né? A Bíblia diz que é todo que crê, que aceita Jesus, que aceita o sacrifício do filho dele, é salvo. Mas aquele que não crê, a condenação já está aqui, não tem segunda chance, não tem segundo turno. É aqui o nosso momento de aceitar Jesus. Paulo pensa que os nossos corpos, ele fala dos nossos corpos como uma tenda, né? Uma casa. Né? A gente mora aqui dentro. O que, que mora aqui dentro? O nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, né? O Espírito Santo em nós mora nessa casquinha. Né? Então, a gente não pode. Claro que a gente tem que cuidar, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Né? Mas tem gente que supervaloriza esse corpo e só pensa no corpo, e só, né, quer enfeitar o corpo e quer malhar 24 horas por dia, e é aquele excessivo cuidado do corpo, pensando que pode prolongar, né, a sua existência aqui. Nós temos que cuidar, né? Por exemplo, uma pessoa que fuma demais, sabe que está danificando o corpo, ou que come demais, né? A glutonia, tudo isso que danifica o corpo de Cristo, né? A gente tem que evitar. Por quê? Porque eu tenho que cuidar desse corpo, não porque é o meu corpo e eu não quero ficar doente. Não, esse é o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, né? O ser humano é muito mais que simplesmente esse corpo que anda por aí. Nós possuímos alma e espírito. Essa habitação é temporária. Nós vamos receber o nosso corpo, a nossa casa permanente, quando a gente chegar no céu. E vai ser uma casa muito mais bonita. Eu acho que eu imagino, né? Não é minha doutrina, eu imagino que a gente vai, na melhor época da nossa vida, quando a gente estava mais linda, sabe? Sem ruga, sem cabelo branco. É assim que a gente vai estar lá no céu. Mais linda de todas, magrinha, elegante. Vai ser assim, o melhor que a gente já teve aqui na Terra, ainda vai ser muito melhor quando a gente chegar lá, né? É, às vezes, eu fui em enterros de pessoas que não são evangélicos ou cristãos, e eu fico triste de ver a pessoa que está oficiando não poder falar com certeza de onde aquela pessoa está. Ah, eu espero, sabe, aquele hope, né? Eu espero que ela chegue na presença de Deus, eu espero que ela. Gente, nós queremos já sair daqui falando, eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza.
né? Por isso que eu estou escrevendo minhas últimas palavras, porque eu quero falar para todo mundo que está lá, eu sei onde eu estou, e eu quero que você venha para cá comigo. E para vir para cá comigo, você tem que estar com a sua mente, o seu coração renovado, tem que nascer de novo, nascer do Espírito Santo, nascer da água e do Espírito, né? Nós vamos ter, aqui ele fala assim, a gente vai receber um corpo, ai, apagou, um corpo novo, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Nossos futuros corpos não são construídos por mãos humanas, não são de material terreno, né? É de material que dura para a eternidade, não tem tempo de validade, né? Deus nos faz Deus nos faz especialmente para se adequar ao ambiente da eternidade. O corpo que Deus vai nos dar lá no céu é o corpo eterno, né? Lá em Apocalipse ainda fala que depois de tudo, né? Não só depois que a gente morrer, mas depois que Jesus voltar e todo mundo for encontrar com ele nos ares, ia passar todas as tribulações e o milênio o diabo for destruído, né? A gente vai receber uma roupa de linho branca, sem nenhuma manchinha. Vai ser aquele branco reluzente, né? Porque nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Esse é o melhor detergente que pode existir para o corpo dessa terra, né? Jesus mesmo diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Essa casa eterna nos céus não é construída por mãos humanas. Não teve o único ser humano que desceu do céu aqui e depois subiu foi Jesus. O único. Se fez homem, 100% homem, e voltou. E o que ele disse? Eu estou construindo uma casa para vocês, né? Uma mansão, um lugar eterno. Afinal de contas, Jesus vem preparando para nós esse lugar, desde que ele subiu. Lembra lá em Atos 1, quando Jesus subiu, os anjos falaram: para que vocês estão olhando? Ficou olhando, não. Porque esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar para buscar vocês, né? E Jesus, lá em João, disse: não ficam tristes, não ficam ansiosos, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai tem moradas. E eu estou indo agora porque eu vou preparar um lugarzinho especial para cada um de vocês. Vai, faz discípulos, vai, leva a mensagem do Evangelho. Essa era a missão dos apóstolos. E essa é a nossa missão, como filhos de Deus. É a nossa missão, principalmente para com as pessoas que a gente ama. Se a gente começasse a levar a sério a eternidade, a gente tem falado muito sobre a eternidade aqui em 2 Coríntios. E hoje, eu vou falar mais tarde, mas teve, assim, sabe, me deu uma sacudida ontem, quando eu estava estudando, eu falei: gente, que coisa maravilhosa, eu quero que a minha vida aqui na Terra impacte, né? Porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Aí, continuando, versículo 2: enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando revestidos, não seremos encontrados nus, né? Então, a gente só não... O que não é pelado, né? Com um corpo... Tem gente que fala que a alma fica perambulando aí. Segundo Paulo, uma vez que esse corpo se desfaz, a gente já vai receber o corpo novo. Agora, onde que a gente vai ficar exatamente, a Bíblia não é muito clara, mas eu não acredito que seja dormindo. Segundo tudo que a gente vai ler aqui hoje no estudo, não tem apatia, não tem um sono profundo, sabe? Paulo está dizendo que a gente vai chegar, a gente deixa esse corpo terreno aqui e recebe o corpo terreno imediatamente, quando a gente passa dessa vida para outra, né? Apenas aqueles que conhecem o que Deus tem preparado
para os que o temem, podem desejar e ansiar por este lugar. Aqui ele está falando que eles estão desejando ser revestidos, gemendo de vontade. A Bíblia tem um lugar que fala com gemidos, né? Assim, ansiando aquele momento. Né? Eu quero, tenho vontade, está na hora, a hora que Deus falar, tá bom, mas eu também não estou gemendo, querendo, correndo para lá, não. Mas eu estou preparada, no meu coração, eu estou preparada, né? Para a hora que Deus me quiser, vamos embora. Eu quero essa casa nova, né? Que não vai se decompor nunca. Muitos de nós, a maioria, vou dizer, não está desejando ardentemente o céu, né? E às vezes eu me pergunto, será por quê que a gente está tão à vontade, né? Tão acomodada aqui nessa terra? Né? E eu, na minha opinião, minha, Elce, opinião, a resposta dessa pergunta é que a gente não conhece a Deus suficientemente para saber que na sua presença tem abundância de paz, abundância de alegria, abundância de amor, constante celebração ao lado dos irmãos, das pessoas que a gente ama, ao lado dos filhos, dos amigos. Na presença de Deus tem abundância de alegria. E é isso. Se você não conhece a Deus, não conhece o que Ele tem preparado para você, realmente, pensar numa coisa que a gente não sabe, dá medo, dá insegurança, ansiedade. Mas à medida que você conhece a Deus, à medida que você se aproxima dele, ele se revela. E cada dia mais você vai querer estar perto dele, mais e mais. Ao ponto que esse constante momento aqui de estudinhos, de oração, já não é suficiente, você quer mais, né? Mais de Cristo, mais do seu amor, mais da sua graça, mais dele. Nossos novos corpos não estarão sujeitos à morte. Não, aquilo que é mortal já não vai valer nada. Em vez disso, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 54, a morte foi destruída pela vitória. Né? Jesus venceu a morte, nós também vamos vencer a morte. Nós somos vitoriosos. Quando recebemos nossos corpos eternos, a vida vence completamente a morte. Não seremos encontrados nus. Por quê? Porque receberemos corpos glorificados. Aí, continuando. Pois enquanto estamos nessa... Não, já li. Estamos gemendo. Tá. 5. Foi Deus quem nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos nesse corpo, estamos longe do Senhor. Né? Nesse corpo terreno, nesse corpo de carne, a gente está longe fisicamente, né? A gente está perto espiritualmente. Quando você busca, quando você ora, ele está presente, ele está aqui pertinho. Mas eu acho que quando os discípulos ficaram tristes, né, que não queriam que Jesus fosse embora, porque aquela presença constante ali com ele, né, e Jesus falou: não, eu tenho que ir, mas quando eu for, eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai estar com vocês. Mas aqui Paulo está dizendo que enquanto estamos nesse corpo físico, estamos fisicamente longe do Senhor. Né? Então, a gente precisa ansiar aquele momento onde a gente vai estar junto, ele com o corpo renovado que ele já tem, Jesus já recebeu, e nós com os nossos corpos renovados que vamos receber. Né? Quando as provações são duras na terra, nem sempre é fácil tomar conforto no nosso destino celestial. Né? Isso aí a gente já viu Paulo falando ontem, ele falava que essas temporárias e leves tribulações não tem comparação. Depois que passa, pode até ser que a gente consegue ver, né? Mas na hora que a gente está no meio da luta, da tribulação, da dificuldade, da tentação,
É difícil a gente deslumbrar a, a glória que está por vir, né? Mas quando a gente conhece essa palavra, gente, a Bíblia é viva, eu já falei isso tantas vezes, né? E ela se aplica demais à nossa vida. Quando você está passando. Outro dia, que dia que foi? Não sei se foi segunda ou terça-feira, eu fui deitar, e é tão interessante como que Deus fala, o Espírito Santo nos alerta de coisas. E eu acordei com o coração palpitando, e normalmente, né, isso me leva para preocupar com o JT, ficar ansiosa, correr para o telefone, olhar onde que está, o que está fazendo. Aí eu ainda estava nos 30 minutos que eu ponho o meu timer, e aí o coração batendo, eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu ore, eu coloco o JT, coloco a minha família, coloquei as pessoas que eu tenho orado nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor tem um plano, eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo, né? E o coração palpitando, aí o pastor na televisão lê aquele versículo: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Falei, tá certo, eu estou habitadinha, estou lá, ó, escondidinha, debaixo das asas, né? E isso para mim foi o suficiente. Pronto, 5 minutos já estava dormindo de novo. A palavra de Deus tem poder, gente. Ela tem poder. E se você quiser experimentar esse poder, ela não é só para mim, ela é para cada uma de nós. Ela é viva, sabe? Jesus venceu Satanás com a palavra. Nós também podemos vencer as armadilhas dele, né? É, então, vou ler isso de novo, porque se eu botei em granito é porque é importante. Quando as provações são duras na terra, nem sempre é fácil tomar conforto. Deus sabia disso, então ele nos deu o Espírito Santo como garantia. Está falando aqui, ó. O Espírito Santo é a garantia, é aquela, ok, ó, você vai começar a experimentar essas maravilhas do céu aqui na terra. Mas isso é só uma garantia. Você não tem ideia do que vai ser quando você chegar lá. Vai ser muito melhor, assim, incomparavelmente melhor, né? É um adiantamento, é para que a gente comece a se acostumar com o céu, né? O Espírito Santo nos dá essas gotinhas de céu aqui na Terra para a gente começar a experimentar essa bênção. Eu achei essa história muito interessante, eu vou ler para vocês. O homem, no meio de muitas provas dolorosas, deu um passeio em sua vizinhança e viu uma equipe de construção trabalhando em uma grande igreja. Ele ficou de pé e viu um artesão de pedra trabalhar por muito tempo em um bloco, mas não podia ver onde que se encaixaria aquele bloco, porque a igreja parecia já estar acabada. Ele observou o homem trabalhar no bloco com cuidado e método, moldando lentamente em um padrão preciso. Finalmente, ele perguntou: por que você está gastando tanto tempo lascando e moldando esse bloco? E o artesão respondeu. O artesão apontou para o topo do campanário, quase completo, e disse: eu estou moldando aqui embaixo para que ele se encaixe lá em cima. O homem, no meio das provas, soube imediatamente que essa era uma mensagem de Deus para ele. Ele estava sendo preparado aqui embaixo para que ele se encaixasse perfeitamente no céu. Então, nós estamos sendo preparados. Tudo que nos acontece está nos preparando para a eternidade. A presença do Espírito Santo na vida de Paulo deu a ele confiança, assegurou a ele que Deus estava esperando nele e continuaria a sua obra nele. Então, assim, a certeza de Paulo era tão grande, a fé que ele tinha. Gente, a gente vê muito na Bíblia fé, né? Se você lê o capítulo 11 de Hebreus, tem o rol da fama da fé lá. Então, vai lá desde Abraão. Então, assim, Abraão creu que Jesus viria.
E isso foi imputado por ele, pela fé, né? Paulo já tinha visto Jesus, e ele estava crendo numa promessa que ainda vem, ainda não veio, mas ainda vem para nós. E é nessa promessa que eu e você também devemos acreditar, né? A promessa da vida eterna com Deus, né? Infelizmente, no Velho Testamento, eles não tinham esse conceito de vida eterna como a gente tem hoje. No Velho Testamento, a morte acabava e não se falava muito de nada depois da morte, no Velho Testamento. Agora, depois que Jesus venceu a morte, ressuscitou e falou que estava preparando o lugar, foi quando esse mistério do depois da morte foi deslumbrado, né? Foi aberto para que a gente entendesse um pouquinho mais. Continuando, portanto, temos sempre confiança, no versículo 6, e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Né? Paulo falou isso no capítulo 4 e está repetindo isso de novo. Né? Como podemos manter a calma e ter essa confiança em tempos difíceis, como Paulo fez e como Paulo nos ensina? Aqui está o segredo. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas lá do alto. Esse é um versículo de Colossenses 3. Eu coloquei, acho que eu peguei na tradução linguagem de hoje para ficar mais claro, né? Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo. O que ele está dizendo aqui? Nós não morremos fisicamente, mas quando você aceita a Jesus como seu Salvador, quando você aceita o sacrifício de Jesus, a gente morre para as coisas terrenas, a gente morre para o velho homem. A gente tem, Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo, né? A natureza velha tem que morrer e nascer de novo da água e do Espírito, nascer de novo para conhecimento de Deus, para essa vida eterna que Deus nos oferece, já começando aqui, né? E ele diz assim: porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. Quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte da sua glória. Enquanto estamos nesse corpo aqui, estamos longe do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nesse momento, a presença de Deus é uma questão de fé, para mim e para você. A existência de Deus, a presença de Deus. Já a morte e ressurreição de Jesus são fatos. São fatos provados. Isso aconteceu, né? Então, eu acho que isso não exige tanta fé, porque aconteceu. Agora, crer em um Deus soberano, que a gente nunca viu, que a gente só escuta, né? Crer nessas promessas de uma vida eterna, isso é pela fé. Estamos no corpo, portanto, sabemos que fisicamente estamos longe do Senhor, longe da sua presença imediata e gloriosa. Acho que eu já falei isso. Então, continuamos a viver pela fé. Aqui, a verdade de que estar ausente do corpo significa habitar com o Senhor deixa claro que a doutrina do sono da alma, como eu já falei antes, né, que alguns cristãos acreditam, né, e é cristão, gente que acredita em Jesus, que acredita que Jesus é o Filho de Deus, e aí é que a gente vê o perigo das interpretações, né? Então, eles vão buscando aqui e ali coisas para se basearem a sua teoria. Então, eu acredito que no que Jesus falou, que ele tinha ido preparar lugar, que ele falou para o ladrão, hoje mesmo você vai estar comigo, senão ele tinha falado, ó, você já está salvo, você está garantido de ir para o céu, mas você não vai poder me encontrar até depois não sei de quê, né?
Jesus teria falado isso, mas ele disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, né? Então, esse do sono da alma, que alguns cristãos dizem que os mortos são mantidos em algum lugar suspenso por aí, né? Até a ressurreição ocorrer. Ou mesmo a doutrina do purgatório, que é uma doutrina que os católicos acreditam, né? Que diz que os crentes mortos devem ser limpos através do seu próprio sofrimento antes de chegarem na presença de Deus. Então, essas duas teorias não são compatíveis com o que a gente está lendo nesse versículo, desse capítulo, ou com os ensinos de Jesus, né? Aonde as pessoas buscaram essas teorias, eu não sei, mas deve ter, né, algum lugar na Bíblia onde eles encontraram um versículo que suporte isso. Mas se a gente coloca junto um monte de frases, de versículos, tanto de Jesus, de Pedro, de Paulo, todos eles vão dizer para a gente que existe uma vida eterna, que existe um corpo glorificado e que esse corpo a gente vai receber quando a gente fechar o olho daqui na terra, né? Paulo esperava ir para a sua habitação celestial assim que a sua casa terrena fosse dissolvida. Ele não tinha nem sombra de dúvida quanto a isso. Ele sabia que Jesus estava preparando um lugar para ele. E, da mesma maneira, Jesus está preparando um lugar para todo aquele que crê. O começo da salvação é receber a pessoa de Deus, o Espírito Santo, através do precioso sangue de Jesus. E o objetivo da salvação é desfrutar a pessoa de Deus por completo. A gente vai desfrutar para sempre, começando aqui, né? Completamente. Então, o que significa habitar com o Senhor, né? Isso é o que faz o céu realmente o céu, né? Se o céu fosse só um lugar bonito, onde a gente fosse encontrar todos os amigos e familiares que a gente ama, não ia ser completo. Sem Deus, o céu não ia ser o céu. O que faz do céu especial é que Deus está ali, nos esperando, de braços abertos. E Ele quer um relacionamento com cada um de nós. O céu é precioso para nós por muitas razões. Queremos estar com entes queridos que se foram antes da gente, né? Queremos estar com grandes homens e mulheres da Bíblia que a gente estudou e aprendeu tanto sobre eles. Queremos caminhar pelas ruas de ouro, que eu não acho que deve ter muita rua de ouro, não, porque eu acho que senão ia ser muito chato. Eu acho que vai ter muito verde, muita flor, muita cor linda. Acho que vai ser maravilhoso. Eu acho que deve ter o lugar do trono de Deus, deve ser assim magnífico, com pedras preciosas, cristais e ouro, demais. Mas o resto do céu, gente, vai ser assim 10 mil milhões de vezes melhor do que a gente vê aqui, né? No entanto, nenhuma dessas coisas, por mais preciosas que sejam, faz do céu o céu. O que torna o céu maravilhoso é a presença irrestrita, porque aqui a gente sente a presença de Deus através do Espírito Santo em nós. Lá, nós vamos poder vê-lo face a face, como Adão e Eva, que andavam com Deus toda a tarde. Deus vinha, passeava com eles, tinha aquele relacionamento íntimo com eles. Assim vai ser o céu. Seja, o objetivo da nossa vida à luz do eterno. Isso, gente, esse foi onde me pegou, viu? Eu quero viver uma vida com propósito, com objetivo. Isso aqui foi muito forte. Vou ler o 8 de novo. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo,
quer sejam elas más ou boas. Então, qual é o nosso propósito como ser humano cristão, conhecedor do Evangelho, que crê na palavra de Deus, né? O que nós fazemos agora vão ter consequências eternas. O nosso objetivo de vida deve ser persistentemente agradar a Deus, gente. A gente tem que ter no nosso coração, a gente é tão preocupado em agradar as pessoas, né? Ai, não, não quero que fulano pense mal de mim, ou não. Será que você está tão preocupada com o que Deus pensa de você? Porque isso vai pesar um dia. Existem duas coisas. Existirá o julgamento. Tem duas maneiras diferentes. Por exemplo, o que crê em Jesus Cristo, que aceita o sacrifício, vai para o céu. E o que não aceita já está condenado, como a gente falou. Mas quando a gente chegar no céu, vai ter um julgamento do tribunal de Cristo, que todos nós, cristãos, vamos passar. E é isso que Paulo está falando aqui. Vai ter um julgamento para os que não creram. Eles não vão passar por esse julgamento nosso. Mas sabe, gente, eu fiquei pensando assim, cada coisa que eu faço, Deus está vendo a minha atitude e a intenção da minha atitude. E lá naquele dia, as intenções das coisas, pela qual eu fiz as minhas ações, vão contar. E isso é tão sério, sabe? Desde ontem, anteontem, que eu estou. Cada coisa que eu faço, cada palavra que eu falo, cada atitude. Hoje mesmo eu estava meio impaciente com o Jim, e eu falei, meu Jesus, né? Como é que eu quero fazer caridade com uma pessoa que eu não conheço? E às vezes eu fico tão impaciente com uma pessoa que eu divido a cama com ele. Né? Isso vai contar lá naquele dia. Uma brasinha errada na minha cabeça, um ponto negativo para mim. Né? E eu de mim, eu não tenho o poder de mudar, mas o Espírito Santo em mim. Ontem eu estava falando isso com o JT, ele está numa das fases baixas agora outra vez, e bem down, falou, ai mãe, eu acho que eu preciso um psiquiatra, acho que eu vou precisar tomar remédio. Eu falei, meu filho, quem tem, que ele falava para mim que não gostava do jeito que ele ficava quando ele tomava o remédio. Aí eu falei, meu filho, eu tenho colesterol, eu tenho que tomar remédio, senão eu vou ter um ataque do coração. Quem tem diabetes tem que tomar remédio. Quem tem câncer tem que fazer quimioterapia. Ninguém gosta do efeito colateral de quimioterapia. Cai o cabelo, dá enjoo, é horrível, mas precisa. Então, você precisa se cuidar. Então, assim, né, ele está nessa idade que eu não posso mais falar para ele o que fazer, mas quando ele já começa a entender, né, que é uma coisa que talvez ele vai ter que. Mas isso o que, que é? É a oração aqui da mamãe, né, pedindo a Deus para fazer a obra, para tocar no coração dele, para cuidar dele. Né? Eu não tenho crédito nenhum, é o Espírito Santo, é Deus atuando na vida dele. Eu tenho certeza em cada coisa, né? Não importa o que os outros pensam de você, o seu negócio é agradar a Jesus Cristo. E quanto menos você se preocupar em agradar aos homens, mais vocês vão conseguir agradar a Jesus. Isso aqui foi o que me balançou. Eu falo que é uma comida, né, uma feijoada, não é leitinho, não, porque Paulo falou que dava leitinho, né, que o povo tinha que amadurecer e começar a comer um pouquinho de carne, porque esse negócio de leitinho o tempo todo não ia amadurecer. Então, aqui é uma feijoada que eu vou dar para vocês. Devemos considerar que existem algumas oportunidades para agradar a Deus que só teremos enquanto estivermos nesse corpo terreno. Quando chegarmos ao céu, não haverá mais necessidade de fé, porque vai estar tudo aí na nossa frente. Não haverá mais necessidade de resistir a tentações.
porque já não vai existir o mal. Não haverá necessidade de coragem e ousadia para falar de Jesus, porque aí vão estar todas as pessoas que já conhecem, que creem em Jesus. Agora, enquanto estamos no corpo, é a nossa única oportunidade em toda a eternidade para agradar a Deus nessas áreas. Gente, olha só, os anjos não podem participar disso que nós temos o privilégio. Pensa nisso, leva isso para o seu coração, para a sua mente. Pensa nisso. É aqui que nós vamos desenvolver aquelas características que quando a gente chegar no céu, Deus vai falar bem, muito bem, minha filha, muito bem, bom trabalho lá. Você executou as funções do seu corpo terreno como eu designei para você. Paulo, no capítulo 10, vai falar do tribunal de Cristo, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou más. Todos nós. Só que esse tribunal aqui são para os cristãos, não são para os incrédulos. Esse não é o julgamento que nos dá acesso ao céu. Esse é para os que já estão no céu. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. O que será que vai ser julgado naquele tribunal de Cristo? Primeiro, as coisas que fizemos, as obras praticadas, ele fala aqui. Segundo, as obras praticadas por meio desse corpo. Segundo, os motivos que nos fizeram, que nós fizemos, serão julgados. Motivos pelos quais fizemos. Então, por exemplo, eu vou dar uma caridade. Por que eu estou dando isso? É porque realmente eu estou movido pela necessidade daquela pessoa? Ou é porque eu quero impressionar alguém? Ou eu estou querendo ganhar uns pontinhos lá no céu? Qual é a intenção do meu coração quando eu faço as coisas? Vamos cuidar das intenções dos nossos corações. É possível fazer as coisas certas com o coração e o motivo errado. Né? Fazer uma caridade é uma coisa boa, mas se o motivo estiver errado, não vai contar ponto para nós naquele julgamento lá. Devemos viver compreendendo que o que fazemos será julgado. É possível ter uma alma salva e uma vida desperdiçada. Porque aquele que recebe a Jesus é salvo. Né? Você não vai perder a salvação, a não ser que você negue e fala, não, tudo aquilo era mentira, eu não acredito em nada daquilo. Mas uma vez que você aceitou a Jesus, sua alma está salva. Mas você pode desperdiçar o seu tempo aqui na Terra, não fazendo as coisas intencionais, né? Isso deve ser um encorajamento em nosso serviço ao Senhor. Devemos nos lembrar do que diz em Hebreus 6:10. Gente, a Bíblia, por isso que eu falo, não são versículos perdidos. Uma coisa vai encaixando, é que nem um quebra-cabeça gigantesco. Né? Hebreus fala: Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudar. Então, Deus não é injusto. Eu, lendo lá no Velho Testamento, fico, gente, mas Deus é paciente demais. Eu já tinha esmagado esses reis lá de Judá e de Israel que faz tanta besteira, aí depois, na hora que Deus promete que vai destruir, aí eles, ai, perdão, perdão, eu prometo que eu vou mudar. Aí Deus perdoa. Né? A gente precisa de um pouquinho dessa capacidade, né, de perdoar. Isso é uma coisa assim que o ser humano mais tem dificuldade, é de perdoar. Paulo sabe que os problemas dessa vida valem a pena
porque ele será recompensado no tribunal de Cristo. Não quer dizer que você tem mais problema ou que se você tem mais dificuldade, você vai ganhar um. Não. O seu motivo, as suas intenções vão contar. Né? Às vezes eu vejo gente falando assim, ai, gente, estou passando por tanto problema. Nossa, agora sim, Deus deve estar arrumando um lugar bem bonito para mim lá no céu. As nossas dificuldades não querem necessariamente dizer nada, né? A única coisa que garante nosso lugarzinho lá no céu é Jesus. Não, olha só, isso aqui é muito importante, porque esse julgamento, a gente fica. Quando eu estava estudando isso, eu falei, gente, mas vai ser como a gente estiver indo para o Oscar, né? Tem um monte de premiados, e a gente vai se alegrar com as pessoas. Eu acho que, assim, já quando a gente está lá, já não vai mais ter inveja, já não vai mais ter, porque eu não fiz. Não. As coisas que a gente fez de errado vão ser esquecidas, jogadas para lá. E as coisas que a gente fez de bem serão celebradas. Então, eu até coloquei aqui, ó, não seremos punidos pelo que não foi feito corretamente ao Senhor, seremos simplesmente recompensados pelo que resta, pelo que ficou, pelo que passou pela prova do fogo. Infelizmente, alguns chegarão no céu pensando que fizeram grandes coisas e descobrirão no tribunal de Cristo que realmente não fizeram nada. Tudo virou cinza. A nossa presença perante o tribunal de Cristo é um privilégio dos cristãos. E é por isso que Paulo, gente, é por isso que ele trabalhava tão incessantemente, tão ardorosamente por essa causa, porque ele sabia disso, ele sabe que quando ele chegasse lá, tudo ia ter valido a pena. Os que não receberam a Jesus como Salvador já estarão no seu destino e não participarão dessa cerimônia de troféus. Essas pessoas participarão do tribunal, ou trono, tribunal branco ou trono branco. Então, se vocês quiserem ler um pouquinho sobre isso, lá em Apocalipse 20, dá uma descrição de como vai ser esse julgamento para os que não são cristãos, para os que não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Então, esse é o outro julgamento, tá? Acho que vai ser um momento como o dos Oscars. Todos nós alegraremos e celebraremos com os vencedores. Não haverá tristeza ou inveja. Uma coisa é certa, sabendo que haverá prêmios, até eu, que não sou nada competitiva, nada. Para mim, não estou nem aí para ganhar. Mas esse prêmio eu quero. Quero ser vencedora. Quero merecer esses prêmios que Deus tem preparado para nós. Prêmios que não é para mim pessoalmente. Eu não quero para mim, não quero meu troféu para colocar no topo de um armário. Eu quero depositar nos pés de Jesus. Porque foi Ele que me motivou, foi Ele que me sustentou, foi Ele que me salvou com o seu sangue precioso. E é para Ele que eu quero entregar esses prêmios que eu recebi naquele dia do tribunal de Cristo. Aqui em Filipenses 3, Paulo diz assim, na carta aos Filipenses: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. A gente já falou disso. Paulo perdeu posição social, Paulo perdeu a vida, foi decapitado pelo nome de Jesus. Por quem perdi todas as coisas. Perdi. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos,
tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo queria participar com Jesus dos seus sofrimentos. A gente não quer, né? A gente só quer o bom, só quer o conforto. Prosseguindo para o alvo, não, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Ele nunca se achou suficiente abençoado. Ele sempre achava que ele ainda tinha mais para conquistar, ele ainda tinha mais para aprender. Não que eu já tenha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para diante, para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso coração, o nosso desejo, né, de prosseguir. Deixa o que passou para trás. Eu quero seguir para frente. No meio da minha tribulação, das minhas dificuldades, eu quero lembrar que isso aqui é temporário, que o eterno é maravilhoso. É maravilhoso. Como posso chegar a esse nível de fé? Né? Você pode perguntar, mas eu queria tanto isso. Como que eu chego lá? Como que eu consigo sentir isso? E a minha resposta é buscando conhecer a Deus na intimidade. Ter um relacionamento íntimo com Ele. Saber das coisas que Ele gosta e das coisas que o entristecem. Não pouparmos esforços para agradar a Deus. Se podemos investir tempo, esforço para agradar as pessoas à nossa volta, quanto mais devemos investir no nosso relacionamento com Deus. E você só vai conhecer sobre Deus lendo a Bíblia, estudando a sua palavra, sabendo o que ele gosta, o que ele ama e o que ele. Tem coisas que Deus detesta, odeia. Né? Então, como que eu vou saber? Estudando a Bíblia. Outra coisa que a gente tem que estudar a Bíblia é para saber se a gente está sendo ensinado as coisas certas. Se o que eu estou escutando e parece bom no meu ouvido, mas será que é isso mesmo? Né? Se é bom demais, pode duvidar, porque o Evangelho não é uma religião fácil, não é uma religião para viveram felizes para sempre. Não. Jesus falou: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? E o que a Bíblia nos ensina? Nos ensina que pessoas humanas como eu e você pisaram na bola, erraram, mas se voltaram para Deus e Deus perdoou. Deus teve um propósito para a vida delas. Eu ontem estava lendo sobre Elias e a gente, sabe, quando você começa a entender um pouquinho mais, que eu escutei a história de Elias a minha vida inteira, mas vai chegando um determinado tempo na sua vida que você começa a perceber as coisas de um ângulo diferente. E Elias foi um profeta que Deus mandou quando o rei Acabe, Acabe, era o rei de Israel, e ele casou com Jezabel. Todo mundo já ouviu falar da Jezabel, né? E, e ele casou com Jezabel, e ela era uma mulher do mal, era uma mulher que adorava um deus de Baal nas montanhas, e ele fez um templo para esse deus. Então Deus ficou triste, bravo com ele. Deus mandou Elias para falar para eles que não ia chover. Então Elias foi, deu a mensagem, e aí ela ficou tão brava que ela mandou matar todos os profetas daquela época, todos os profetas que existiam. Mas Elias fugiu. Deus tinha um propósito para ele. E aí, 3 anos passaram, Elias voltou, e aí ele falou: olha, vamos fazer uma coisa. Chama todos os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Você deve ter ido lá, Nilton, que eu fui quando eu fui para Israel. Chama os profetas de Baal para Monte Carmelo, vamos construir um altar e nós vamos pedir.
o Deus que mandar fogo do céu e destruir a carne que tiver sobre o altar, esse é o Deus verdadeiro. Então, concordaram, vieram 450 profetas de Baal, construíram o altar do jeito que tinha que ser, e eles gritaram, e eles pediram, e eles choraram, e eles rasgavam sangue. E aí, depois do meio-dia, né, que já tinha sido assim, metade do dia já tinha passado, Elias falou assim: fala mais alto, vai ver que ele está dormindo, vai ver que ele está ocupado, foi para o banheiro. E aí eles gritavam mais e mais. Chegou no final do dia, ele falou: bom, então agora é minha vez. Aí ele construiu o altar do jeito que todos os altares tinham sido construídos no Velho Testamento, com as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, né? Colocou o animal em cima, aí ele fez um negócio em volta e falou: traz água e joga, acho que era 12 jarros de água. Eu fiquei pensando, gente, o povo está morrendo de sede e está desperdiçando água, né? Mas tudo bem, está lá na Bíblia. Aí jogou, encheu, socou o negócio de água, e Eliseu só fez uma oração, e fogo do céu desceu, e consumiu não só a carne, mas a água toda que estava em volta secou. E naquele dia foi proclamado que o Deus de Elias era o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal foram mortos, todos eles. Então, assim, foi um dia de vitória para Elias, vitória total. Aí ele, das costas, quando Jezabel ficou sabendo, ela mandou um recado para Elias, falou: ó, amanhã, a essa hora, você vai já estar morto, que eu vou mandar te matar, porque, né, tinha matado os profetas dela lá. Aí ele fugiu para longe, aí entrou em depressão. Imagina, ele enfrentou 450 profetas e fugiu de uma mulher e entrou em depressão por causa dessa mulher. Aí Deus deixou ele lá no canto dele, passar o seu momentinho de pity party. Aí mandou um anjo. Depois de um tempo, Deus mandou um anjo, falou: acorda e come. O anjo trouxe a comida, ele comeu, bebeu, aí ele voltou para dormir de novo. Gente, depressão profunda, não conseguia nem raciocinar. Aí o anjo veio de novo, passou, não sei quanto tempo que passou, o anjo veio de novo, acorda, come, você tem que ficar forte porque a sua caminhada vai ser longa. E ele comeu, e aí, naquele momento, Deus tinha uma mensagem para ele. E aí veio um vendaval, uma tempestade, um trovão, mas a Bíblia fala assim, mas Deus não estava. Eu quero ler, porque é tão lindo, gente. Porque às vezes a gente quer ver Deus nas coisas grandes, nos grandes milagres, nos grandes eventos, nas grandes coisas, mas Deus, na verdade, passa no sussurro. Reis. 1 Reis 19. Então, olha aqui. Então, a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo, Elias? E Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os seus profetas à espada. E eu sou o único, só eu que sobrei. Mas não era só ele, porque tinham 100 que tinham sido escondidos por um outro profeta. E o Senhor lhe disse: saia, fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, um vento fortíssimo separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Aqui, quando fala do Senhor várias vezes com letra maiúscula, é porque é o próprio Jesus que apareceu aqui nesses eventos, tá? O Senhor não estava no vento, porque às vezes fala de anjo, então normalmente não é com letra maiúscula, mas quando fala o anjo do Senhor ou o Senhor, é o próprio Jesus que se apresentou ali no Velho Testamento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio, uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto e ficou à entrada da caverna.
E aí foi quando Deus falou com ele. Então, gente, Deus fala no sussurro. E a única pessoa que consegue ouvir alguém no sussurro é aquela que está bem pertinho. A gente tem que estar bem pertinho de Deus para escutar o sussurro da sua voz. Às vezes a gente fica de longe e quer que Deus fale, quer ver as maravilhas de Deus. Ele vai sussurrar no seu coração. Fique pertinho para você poder escutar. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro. É nenhum outro. Deixa eu ver aqui. Quero ler para deixar. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. 1 Timóteo, foi Lucas que escreveu o livro de Atos, tá? E aqui quem falou isso foi Pedro, estava falando isso, não foi Paulo, não. 1 Timóteo 2:5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o Jesus Cristo, homem. Então, gente, busca a Deus. Recebe a Jesus. Abre o seu coração para ele. Deixa ele se revelar a você. Mas assim, na intimidade, sabe? Eu falo, já desafiei vocês várias vezes. Falo, Deus, eu quero isso. Eu quero sentir, eu quero a tua presença dentro de mim. Eu quero sentir essa certeza da vida eterna, como a Elsa está falando. Eu quero isso dentro de mim, né? Mas hoje o que eu queria deixar bem claro é sobre esse tribunal de Cristo. Gente, que coisa linda a gente saber que Deus está. Cada coisa que a gente faz vai ter uma recompensa, né? Mas vamos cuidar das nossas intenções e vamos ser intencionais, né, em agradar a Deus acima de qualquer outra coisa. Agradar essa feijoadinha que eu deixei aqui, né? Nós somos privilegiados de poder agradar a Deus nesse corpo terreno que a gente tem. Então não vamos desperdiçar esse privilégio nosso, né? Lê de novo essa parte vermelhinha ali. Pede para Deus para te ajudar, né? Eu tenho pedido, eu quero isso na minha vida. Eu quero isso na minha vida, cada dia mais. Que Deus abençoe vocês nessa semana.